Senhor, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Que alegria ter vocês aqui. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Luana e este é um canal cristão feito com muito carinho, onde juntos nós adoramos ao Senhor e propagamos a sua palavra. Aqui nós buscamos crescer juntos na fé e viver o propósito que Jesus nos deixou, que é cumprir o ID da grande comissão. E se este também é o seu desejo, fique à vontade para comentar, compartilhar, interagir e fazer parte dessa missão conosco. E se você já é de casa, seja muito bem-vindo de volta. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Nós estamos no terceiro episódio da série Cristã na Vida Real. E hoje, nesta quinta-feira, continuaremos falando sobre o trabalho, como no último episódio. Agora, mais especificamente, no ambiente do trabalho, sendo luz e vivendo a fé sem ser religioso demais. Bom, pegue a sua Bíblia, se for possível, e vamos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 14 ao 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Glória a Jesus! Jesus nos chamou para sermos luz do mundo. E a luz só faz a diferença quando há escuridão, não é verdade? Mas no mundo real, muitas vezes nós somos colocados em ambientes onde a nossa fé parece fora do lugar, não é verdade? Piadas sujas, na verdade, fofocas, palavrões, desonestidade, pressão para mentir ou encobrir erros, clima tóxico, a cobrança da alta performance a todo custo, pressão que são inerentes, da nossa profissão. E então, como podemos viver a fé sem parecermos religiosos demais, fanáticos, sem afastar os nossos amigos, nossos colegas de trabalho e ao mesmo tempo sermos embaixadores de Cristo e não se calar diante do erro, tampouco participar do engano? E pensando sobre isso, nós sabemos que existem diversos setores de trabalho, várias profissões, variadas demandas, grandes demandas, e diferentes demandas de acordo com a profissão que exercemos. Lugares onde podemos falar abertamente sobre a nossa fé e outros lugares que não. Mas seja qual for a sua profissão e o seu ambiente de trabalho, uma coisa é certa. E já falamos no episódio 2 sobre o nosso testemunho de vida, que fala muito mais alto que as nossas palavras, certo? Então, nós já entendemos que o segredo não é falar muito sobre Jesus em determinados lugares, mas é viver como Jesus. A verdadeira influência cristã pode muitas vezes ser bem discreta, mas sempre e sempre será poderosa. Nós somos como sal que não aparece no prato, mas muda todo o sabor de tudo. A nossa vida precisa brilhar mais que palavras. O apóstolo Paulo nos orienta, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, dizendo que é para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros no mundo. Isso, minhas queridas, significa que o testemunho da mulher cristã não precisa ser barulhento. Ele precisa ser visível. Suas atitudes, sua ética, o seu comportamento fala muito. Isso me lembra de um testemunho de uma irmã do nosso círculo de oração. Ela trabalhava em uma empresa onde todos zombavam de sua fé, mas ela não rebatia com longos discursos, pregações, mas era sempre muito educada, pontual, justa e nunca participava das fofocas. No banheiro, ela orava e chorava aos pés de quem realmente poderia ajudá-la. Um dia, quando a gerente da equipe passou por um grande problema familiar, quem vocês acham que ela procurou? Sim, ela procurou justamente essa irmã para pedir oração e disse:
Você é a única pessoa aqui que parece ter paz de verdade. A luz dela estava acesa o tempo todo, mesmo sem palavras. Muitas cristãs se sentem pressionadas a evangelizar a todo custo, mas acabam confundindo testemunho com militância. Jesus não nos chamou para impor, mas para influenciar com amor e verdade. É possível dizer não concordo com isso sem ser grosseira. É possível se posicionar com respeito e sendo gentil. Lembra do jovem Daniel, que estava lá na Babilônia, recusou participar da comida e do vinho daquele lugar, lá de Babilônia, pois provavelmente incluíam alimentos proibidos pela lei mosaica, como a carne de porco, ou alimentos então oferecidos a ídolos. Daniel, sendo um judeu fiel, decidiu não se comprometer com essas práticas, mas fez isso de uma forma educada e até mesmo impondo uma condição de ceder caso houvesse um comprometimento no seu estado de saúde. Olha que inteligência, né? Ele manteve a sua fé sem criar escândalo e foi respeitado e copiado por isso. Você e eu não precisamos esconder a nossa fé, mas também não precisamos forçar uma conversa religiosa em toda a pausa do café, do almoço. Nós precisamos ser prudentes. Então, deixe que as pessoas vejam coerência em você. A mulher que ora também entrega no prazo. A mulher que louva também ajuda os colegas. A mulher que cita versículos também limpa a mesa e respeita os horários. Não dá ocasião para ser disciplinada. Nós podemos até ser corrigidas em nossas tarefas rotineiras de nossa profissão, mas nunca em nossa conduta ética e moral. E quando for a hora, o Espírito Santo vai abrir as portas e também os corações. O evangelismo no ambiente profissional é mais eficaz quando é espontâneo. Não é sobre decorar um discurso, mas é sobre estar cheio do Espírito Santo em todo o tempo e prontas. Como já citei anteriormente, Pedro nos deixa esse conselho. Está lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, que ele vai nos dizer que é para nós estarmos sempre preparados para responder com mansidão, temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Se alguém perguntar por que você tem essa paz, esse brilho, aí sim, fale do seu Salvador. Quando um colega pedir oração, não tenha vergonha de dizer, posso orar agora com você? Se surgir uma oportunidade de compartilhar o seu testemunho de vida. Mas lembre-se, é o Espírito Santo quem convence, não é a sua insistência. Portanto, cuidado para que a sua vida fale mais alto do que o seu discurso. Não podemos deixar de falar algo aqui que acontece muito em muitas empresas, muitas equipes, muitos lugares e por que não dentro da igreja, né? Mas não é o nosso tema. Hoje é a respeito do trabalho, mas é a respeito da fofoca. Dependendo da sua idade ou local em que você mora, você pode ter ouvido já sobre o incêndio florestal no Paraná em 1963. Que ficou conhecido como o Grande Incêndio e ainda é considerado um dos maiores incêndios ocorridos no Brasil e no mundo. Mas vocês acham que ele começou com uma grande fogueira, com uma grande queimada? Não. Como era de costume ali dos lavradores, faziam pequenas queimadas para limpar o seu próprio terreno. Porém, com os fortes ventos, não demorou muito para que o fogo avançasse sem controle. O fogo, que era apenas uma pequena propriedade rural ali, local, logo começou a avançar, chegando, minhas queridas, a cerca de 20 mil quilômetros e 128 municípios foram atingidos. E este incêndio durou quase um mês. Atingindo as áreas rurais e aproximadamente 10% de todo o território do estado foi consumido. Cerca de 2 milhões de hectares foram completamente devastados, sendo 20 mil hectares de plantações,
500 mil de florestas nativas e 1,5 milhão de campos e matas secundárias. Mais de 200 milhões de araucárias foram destruídas. Aproximadamente 8 mil imóveis, entre casas, galpões, silos, viraram cinzas. Cerca de 3 mil famílias, a grande formada por trabalhadores rurais, ficaram desabrigadas. Tratores, equipamentos, incontáveis veículos foram atingidos por esse incêndio. As queimadas causaram mortes confirmadas de 110 pessoas, porém estima-se que os mortos podem ter chegado a 250 pessoas, segundo alguns jornais da época, e também deixou de milhares de feridos e desabrigados. Além das perdas humanas, milhares de animais também foram mortos, entre muitos animais selvagens, animais de criação também. Os prejuízos foram enormes, devastando lavouras inteiras, reflorestamento, muitas fazendas e vilas. E a ajuda para combater o incêndio veio de todos os lados, com o fornecimento de helicópteros, aviões, até mesmo de outros países. Mas não é exatamente sobre o incêndio do Paraná que eu quero refletir, mas é a comparação que Tiago faz na sua carta, no capítulo 3, versículo 5, que diz: assim também toda a língua é como um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E é esse versículo que eu quero trazer para a gente confrontar, com uma poderosa verdade. Palavras importam e muito. A língua, embora pequena, tem o poder de provocar impactos gigantescos, como esse incêndio, para o bem ou para o mal. Tiago usa a imagem de um incêndio devastador que começa com uma faísca para nos alertar sobre os danos que podem surgir de palavras impensadas, comentários maldosos ou até mesmo de um tom de voz carregado de dureza. Para a mulher cristã, no ambiente do trabalho, este alerta ganha uma dimensão ainda mais profunda. Muitas vezes nós enfrentamos ambientes hostis, competitivos e até mesmo desrespeitosos, onde nós somos tentadas a reagir na carne, com palavras cortantes, ironias e críticas. E é aí que Tiago nos chama a consciência espiritual. A língua é um instrumento que precisa ser submetido à direção do Espírito Santo. As nossas palavras, elas podem ser sementes de vida ou de morte, como Salomão falou. Apagar ou acender conflitos, revelar o que está no nosso coração. No trabalho, cada conversa informal que temos, cada reunião, cada troca de mensagem é uma oportunidade de testemunhar de Cristo ou de negá-lo também, com atitudes e palavras. Que o Senhor nos dê domínio próprio e discernimento para que, mesmo em ambientes difíceis, nós sejamos mulheres que falam com graça, sabedoria e verdade. Que a nossa língua seja um instrumento de edificação, não de destruição. Que sejamos um reflexo da presença de Deus nessa terra. E para encerrar, já que falei demais, seja acessível, coerente e cheia de graça. Colossenses 4,6 resume bem isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. A mulher cristã, no mundo real, fala com sabedoria, age com integridade e brilha com naturalidade. Pense nessa frase. A mulher cristã no mundo real não precisa ser religiosa demais. Ela precisa ser parecida com Jesus. E é isso, minhas queridas. Eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. E é claro que eu espero vocês na próxima terça-feira com o 4º episódio da nossa série falando sobre a vida devocional em meio ao caos. Será o nosso tema. Lembrando que esta série faz parte do meu livro digital Cristã na Vida Real. Se você quiser estar adquirindo, me mande uma mensagem que eu vou estar enviando para você.
Deus abençoe sua vida, sua família, graça e a paz.